Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Nessa aula, nós iremos estudar o presente do subjuntivo em português. Essa aula é uma aula para aluno de nível intermediário ou avançado. Se você é aluno de nível básico e você ainda não viu o presente do indicativo em português, então primeiro você precisa assistir essa aula para depois estudar o presente do subjuntivo. Porque para os verbos irregulares no presente do subjuntivo, você precisa primeiro aprender o presente do indicativo. Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos lá. Bom, primeiramente, eu gostaria de mostrar para vocês como acontece esse tempo verbal em português, para o que ele é utilizado, qual a finalidade do presente do subjuntivo. O presente do subjuntivo é um tempo verbal que indica possibilidade, um desejo, uma hipótese, algo incerto no momento presente. Então, no momento presente, eu desejo algo para o futuro. Então, o presente do subjuntivo é utilizado nesse contexto. Para que você possa entender, eu irei traduzir do português para o espanhol e para o inglês. Tudo bem? Então, veja só. Nessa frase, nós temos o seguinte: espero que você coma a comida. Então, você pode observar que o verbo comer está no presente do subjuntivo, que em espanhol, espero que comas la comida, comas está no presente do subjuntivo, e se você fala inglês, I hope you eat the food, it está no presente do subjuntivo. Então, é justamente esse modo verbal que nós iremos estudar nessa aula. Beleza? Bom, aqui você também pode observar uma frase, mas agora com um verbo irregular. Que você seja tão bom quanto seu chefe me disse. Então, veja que aqui nós temos o verbo ser conjugado no presente do subjuntivo. Seja, que seas tan bueno como me dijo tu jefe. Seas seria a tradução no espanhol para seja. I hope you are as good as your boss told me. Então, esse are é o verbo ser no presente do subjuntivo, a tradução do seja. Então, esse tempo verbal é o tempo verbal que nós estamos estudando agora. Você pode perceber, você pode notar que esse tempo verbal geralmente é acompanhado do pronome que. Por isso que na conjugação nós inicialmente colocamos o pronome que eu, que você, ele, ela, que nós, que vocês, eles, elas. Mas é claro que, em alguns casos, o pronome não irá aparecer em frases no presente do subjuntivo. Tudo bem? Bom, então primeiro vamos começar com os verbos regulares. Basicamente, temos verbos que terminam com ar, como por exemplo o verbo cantar. Temos verbos que terminam com er, como por exemplo o verbo beber, e temos verbos que terminam com ir, como por exemplo o verbo partir. Para os verbos que terminam com ar, você irá colocar a letra E no final do verbo. Então, por exemplo, o verbo cantar ficaria cante. O verbo cantar ficaria cante. Para os verbos que terminam com er e para os verbos que terminam com ir, nós colocamos a letra A no final do verbo. Então, ficaria beber, beba e partir, parta, parta.
Vamos conjugar esses verbos? A conjugação dos verbos irregulares irá servir para os demais verbos regulares que você conhecer. Tudo bem? Então, vamos para o verbo cantar. Que eu cante, que você, ele, ela cante, que nós cantemos e que vocês, eles, elas cantem. Veja que para o nós colocamos o mos no final. Cantemos. Cantemos. Para o vocês, eles, elas, nós agregamos apenas a letra M. Você irá fazer a mesma coisa para os verbos que terminam com er e para os verbos que terminam com i. Por exemplo, que eu beba, que você, ele, ela beba, que nós bebam, e agora eu agrego o mos, bebamos, e que vocês, eles, elas bebam. Perfeito? Excelente? A mesma coisa nós iremos fazer com os verbos que terminam com ir. Então, que eu parta, que você, ele, ela parta, que nós partamos e que vocês, eles, elas partam. Ok? Perfeito? Então, é muito simples, é muito fácil. Deixa eu escrever uma frase para que você veja como acontece esse tempo verbal. Então, eu espero que ela parta o bolo depois de bater parabéns. Depois de bater parabéns. Eu espero que ela parta o bolo depois de bater parabéns. Desejo que ele cante uma música no meu aniversário. Então, veja que nós temos o espero que ela parta, o verbo partir, no presente do subjuntivo. Desejo que ele cante, o verbo cantar, no presente do subjuntivo. Tudo bem? Agora, vamos para os verbos irregulares no presente do subjuntivo. Bom, nós temos uma regrinha simples para colocar os verbos irregulares no presente do subjuntivo. Primeiramente, nós conjugamos o verbo na primeira pessoa do singular, o eu, no presente do indicativo, ok? Número 2, você irá trocar a vogal O pela vogal A no final do verbo. Profe, não entendi. Não se preocupe, eu irei te ajudar. Vamos primeiro usar o verbo por. Qual seria a conjugação do verbo por no tempo presente na primeira pessoa do singular, que é o eu? Então, eu o quê? No presente, eu ponho. Então, isso aqui é o presente do indicativo. Eu ponho. Eu apliquei a número 1. Agora, eu irei aplicar a número 2. A número 2 diz o seguinte: troque a vogal O pela vogal A no final do verbo. Então, eu ponho, que eu ponha, que eu ponha. Então, isso aqui é o presente do subjuntivo do verbo por. Então, eu troquei a letra O pela letra A, pela vogal A no final do verbo. Tudo bem? Vamos agora para o verbo trazer. Qual é a conjugação do verbo trazer no presente do indicativo? Então, muito bem, eu trago. Então, no presente do indicativo é eu trago. Então, nós iremos trocar a vogal O
pela vogal A. Então, a conjugação seria que eu traga. Muito bem, você acertou. Você acertou. Agora, o verbo fazer. Como seria a conjugação do verbo fazer no presente do indicativo? Então, a conjugação seria muito bem. Eu faço. Então, no presente do indicativo seria eu faço. Então, a conjugação no presente do subjuntivo será que eu faça. Eu troco a vogal O pela vogal A, que eu faça presente do subjuntivo. Tudo bem? Mas atenção! Cuidado, atenção, cuidado. Há alguns verbos que não seguem essas regras. Prof, o que eu tenho que fazer então para lembrar desses verbos? Você vai precisar memorizar, porque esses verbos não seguem as regras que eu ensinei para você anteriormente. Então, vamos conjugar? Esses verbos são o verbo ser, o verbo estar, o verbo ir, o verbo saber, o verbo querer, o verbo dar e também há outros verbos, mas vamos apenas destacar esses daqui. Bom, então que eu, que você, ele, ela, que nós, que vocês, eles, elas. Bom, vamos começar com o verbo ser. A conjugação do verbo ser é que eu seja, que você, ele, ela seja. Agora nós colocamos o nós, que nós sejamos e que vocês, eles, elas sejam. Vamos agora para o verbo estar, que eu esteja, que você, ele, ela esteja, que nós estejamos, que vocês, eles, elas estejam. Verbo ir, que eu vá, que você, ele, ela vá, que nós vamos, que vocês, eles, elas vão. Verbo saber, que eu saiba, que você, ele, ela saiba, que nós saibamos, que vocês, eles, elas saibam. Verbo querer, que eu queira, que você, ele, ela queira, que nós queiramos, que vocês, eles, elas queiram. E por último, o verbo dar, que eu dê, que você, ele, ela dê, que nós demos, que vocês, eles, elas deem. Tudo bem? Prof, eu preciso memorizar? Sim, você precisará memorizar esses verbos porque eles não seguem as regras dos verbos irregulares que nós estudamos anteriormente. Vamos praticar? Vamos fazer algumas atividades. Eu quero ver se você realmente aprendeu. E outra coisa, não esquece, você precisa estudar com o seu caderno e com a sua caneta para ter mais eficiência nos seus estudos. Tudo bem? Vamos lá. Número 1. Verbo ser. Espero que você feliz no trabalho. Como seria a conjugação do verbo ser no presente do subjuntivo? Espero que você, muito bem. Espero que você seja. Espero que você seja. Parabéns. Número 2. É importante que todos atentos às instruções. Como seria a conjugação do verbo estar? Você lembra? Nós conjugamos anteriormente. É importante que todos estejam. É importante que todos estejam atentos às instruções. Tomara que ela. O tomara que
é uma expressão que nós utilizamos para falar que eu espero que algo aconteça. Eu espero muito que algo aconteça. Então, tomara que ela tararã, tempo para nos ajudar. Então, lembra do verbo ter? Vamos aplicar a regrinha. Como é a conjugação do verbo ter no presente? Eu tenho. Então, eu troco a vogal O pela vogal A no final do verbo tenha. Tomara que ela tenha tempo para nos ajudar. Beleza? Tranquilo? E o verbo ir? Quero que vocês comigo ao evento. Quero que vocês comigo ao evento. Como seria a conjugação do verbo ir? Muito bem, quero que vocês vão comigo. Quero que vocês vão comigo ao evento. Número 5, verbo ver. O presente do verbo ver é eu vejo. Então, o presente do subjuntivo é veja. Então, duvido que ele veja o problema sozinho. Número 6, verbo vir. No presente do indicativo é o venho. Então, no presente do subjuntivo é venha. Espero que ela venha à festa mais tarde. Não acho que eles... Tararã, a verdade. Como seria a conjugação desse verbo no presente do subjuntivo? Vou te dar 3 segundos. 1, 2, muito bem. Digam. Então, não acho que eles digam a verdade. Perfeito. Excelente. Número 8. Preciso que você fazer. No presente do indicativo eu faço. No presente do subjuntivo, que eu faça. Então, preciso que você faça o relatório até amanhã. Número 9, é possível que nós poder. É possível que nós possamos. É possível que nós possamos. Possamos viajar no próximo mês. Beleza? Número 10, quero que ele, verbo dar, que é um verbo que não segue aquela regra, você precisa memorizar. Você anotou esse verbo? Então, qual é a resposta? Quero que ele dê. Quero que ele dê mais atenção aos estudos. Beleza? Tranquilo? Então, praticamente é isso. É um tempo verbal muito tranquilo, muito fácil de aprender e eu tenho certeza que você não terá tanta dificuldade. Não esquece de deixar o seu like, de nos seguir também em nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube. Aqui no YouTube, você precisa se inscrever e ativar o sininho de notificações para receber notificações. Todas as semanas nós postamos aulas de português, então não tem desculpa para você não estudar português.